Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 DP na Avenida dos Italianos. Eu quero convidar você e a sua família para juntos comigo de segunda a sexta-feira aqui pelo Facebook, estudo da Palavra de Deus do Antigo Testamento. Nós estamos estudando o primeiro livro dos Reis. Hoje a leitura se dará no capítulo de número 12. Nós lemos na semana passada até o capítulo de número 11. Hoje, então, eu peço aos amados que abram as suas Bíblias, capítulo de número 12. Mas nós vamos recapitular ainda algumas coisas do capítulo 11, porque nenhum mal vem sem justificativa, vem sem causa, a não ser que seja uma provação de Deus sobre a nossa vida. No demais, são consequência dos nossos atos, das nossas escolhas e das nossas atitudes, tá bom? Então, nenhum mal vem de graça. Ou ele vem sobre a nossa vida porque Deus sabe que eu e você podemos suportar, e suportando, nós daremos então, glorificaremos ao nome do Senhor dando testemunhos, ou vem pelas minhas escolhas erradas, pelas minhas atitudes. Então, nenhum mal vem de graça sobre a vida daquele que serve ao Senhor, daquele que está sempre buscando o Senhor. Quero já estar cumprimentando minha querida diaconisa Thelma Fonseca Pereira e quero estar cumprimentando também a nossa mais nova diaconisa, foi consagrada, ungida ontem, no nosso último culto deste ano de 2020, nossa querida Kelly Laureano. Parabéns, Kelly, que Deus continue abençoando a sua vida, também a nossa querida Thelma. E aos obreiros, ontem também foi consagrada a nossa missionária Genilda como pastora, né, auxiliar do nosso ministério, integrando então a equipe de pastores. Vamos então estar recapitulando o capítulo de número 11. Abram comigo, porque eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou, assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Este é o meu propósito, é o meu voto, a minha aliança com Deus, com vocês e com a igreja, de ensinar somente aquilo que está na palavra de Deus. No capítulo 11, nós vamos ver que aconteceu a idolatria de Salomão. Deus havia dito para Salomão, Deus havia falado para ele e para todos de Israel para que não se aparentassem com mulheres estranhas. Pastor Alberto, o que é mulher estranha? Mulher estranha é a mulher, é o homem que não pertence, então, à mesma religião que nós. Então, quando nós casamos, tornamos isso um jugo desigual. O homem acha que vai converter a esposa também casa com um homem que tem uma outra religião, acha que vai converter e na realidade não acontece, e daí vem tantos problemas. Salomão, no capítulo de número 11, diz que ele casou com várias mulheres estranhas daquela que Deus disse que não era para se aparentar, que não era para entrar a elas, e Salomão entrou e amou com muito amor a todas essas mulheres. E elas perverteram o coração de Salomão, porque fizeram mudar os sentimentos, o amor que ele tinha por Deus, a dedicação foi mudada, e então Salomão ali perverteu o seu coração, é o que a palavra diz. E nós vemos que no versículo 14 do capítulo 11 ainda, diz que Deus levantou um adversário a Salomão chamado Haddad. Então, este foi o primeiro adversário que Deus levantou, porque Salomão havia pecado. Depois, ele continua chamando, então, outros adversários para estar, então, lutando. Jeroboão, e todos esses foram adversários de Salomão até a sua morte. Mas Deus não retirou dele o reino. Deus falou que seria através do seu filho, do filho de Salomão, que Deus faria isto.
Então, muitas vezes levantam-se adversários na minha vida e na tua vida, porque estamos fazendo a obra e Deus sabe que você vai confiar em Deus e vai vencer esse adversário, ou vai se levantar adversário para que eu e você voltemos para Deus. Israel viveu uma vida assim. Todos os anos que Israel viveu no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, Israel viveu uma vida de idolatria, viveu uma vida abandonando a Deus, e Deus levantava de tempo em tempo nações, adversários que levavam eles cativos, como hoje nós podemos ficar cativos dentro de uma situação que não era para eu passar, que não era para você passar. E nós acabamos passando porque muitas vezes deixamos de fazer exatamente o que Deus quer que nós façamos. Quero cumprimentar também minha querida Janaína Maria Bragá de Lima. Seja bem-vinda, Janaína. Deus abençoe meu querido amigo Paulinho Ferreira. Deus abençoe também Paulinho, nossa amada e querida pastora Jaqueline Velasco e toda essa família de profetas. Então, muitas vezes, esses adversários são provas para a nossa vida pelas nossas escolhas erradas, pelos nossos posicionamentos errados, e eu e você temos que procurar andar dentro da palavra, dentro da vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se alguma coisa está sendo desagradável na nossa vida, é porque nós, então, ainda não entramos dentro desta vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Vamos então agora no capítulo de número 12. Capítulo de número 12, nós vamos entender que agora, com a morte de Salomão, a promessa de Deus vai se cumprir na vida de Roboão, que é o filho de Salomão, que vai estar assumindo o trono após Salomão, não com a mesma sabedoria de Salomão, não fazendo aquilo que agradava a Deus. Então vamos ler capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 7. Quero cumprimentar também minha querida Elizabeth Martins. Seja bem-vinda. Faça aí seu pedido de oração, Elizabeth. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, então, pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Acompanhe comigo. Você podendo, abra a sua Bíblia, capítulo 12 do primeiro livro de Reis, e acompanhe comigo para você entender o que Deus está falando comigo, vai falar com você e vai trazer ainda mais revelações para você quando você abrir essa palavra. Todas as vezes que alguém falar para você, um pregador, um pastor, não precisa abrir não, abra. Confira, porque Deus está falando com ele, mas Deus pode falar mais alguma coisa também no mesmo texto com você, quando você começar a ler. Além do que, você vai entender o que está sendo lido, se está sendo pregado a palavra, se é invenção de homens. Então, tudo isto você deve conferir. Então, abra comigo, se você tiver possibilidades, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, a leitura se dará do versículo 1 ao versículo 7. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. E ele lhes diz: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhes, lhes falará boa palavra, todos os dias serão teus servos. Então nós lemos
versículo 1 ao 7 do capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Vamos entender agora, então, e vamos estar compreendendo esses primeiros 7 versículos. Diz que Roboão foi para Siquém para que todo Israel o fizesse rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ele ainda no Egito, porque fugira de diante de Salomão e habitava Jeroboão no Egito, e enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: aqui nós vamos entender nesses primeiros 3 versículos que esse Jeroboão é o primeiro adversário que Deus levantou no capítulo 11 para que viesse então confrontar, para ver se ali Salomão, se o filho de Salomão se voltava para Deus, mas agora já com uma sentença. A sentença já era de repartir as tribos, repartir o reino. Então, ele está ainda lá no Egito, quando ele ouve falar que Roboão foi colocado, então, rei sobre todo Israel. E essa promessa tinha acontecido já para Roboão. Deus já tinha mandado o profeta falar com ele, dizendo que não seria no reinado de Salomão, mas no reinado do filho, a qual lhe daria 10 tribos para Jeroboão poder então reinar. E ele, sabendo disso, o povo manda chamar e eles vêm. Naquele tempo, o versículo 4 vai dizer para mim e para você que por causa da idolatria a qual havia inserido então Salomão, ele tornou o coração dele pesado. Antes, quem fazia o trabalho pesado, quem fazia cortar lenha, pegar água, eram povos que não eram de Israel. O povo de Israel servia como soldado, servia ao lado de Salomão. Mas quando veio a idolatria, quando veio o desejo de outras mulheres, então ele começou a colocar um jugo muito pesado sobre o povo. Aquele povo que era livre, aquele povo que dormia sossegado, agora começou a ter um trabalho quase que escravo no reinado de Salomão. Então o jugo ficou muito pesado. O povo já não tinha a satisfação de ter Salomão como rei. Aquele homem, a qual a rainha de Sabá veio de longe, diz: bem-aventurados os teus servos que servem diante de ti. Todos vinham de longe para ver. Agora já não havia mais isso, porque entrou o pecado, entrou a idolatria e Salomão já não reinava bem. Então, no versículo 4 do capítulo 12, abra comigo o primeiro livro de Reis, capítulo de número 12, versículo 4. Então aqui, Jeroboão, ele vai estar dizendo então aqui, sendo porta-voz do povo, e dizendo para Roboão, ele diz: teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Esta é a proposta do povo, de que o reinado de Roboão fosse melhor do que o estado final do reinado de Salomão. Embora Salomão, antes de morrer, ele vai escrever então 2 livros falando do arrependimento dele. Ele não morre ali no pecado. Ele se volta para Deus antes da sua morte, mas o pecado, a maldade que ele tinha feito ainda perdurava em Israel. Quando ele escreve Provérbios, ele vai escrever Eclesiastes e Provérbios, então ele já está de novo convertido ao Senhor. Salomão volta para o Senhor, ele não morre então ali no pecado, ele já retorna para o Senhor. Quando nós chegarmos ali Eclesiastes, chegarmos ali nesses 2 livros a qual Salomão escreveu, já vemos ele falando, exaltando o nome de Deus, tá bom? Versículo 5. E ele lhes disse: ide-vos até o 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. Ele escuta o que vai falar, Jeroboão e todo o povo. Jeroboão era o porta-voz. Ele escuta tudo que o povo quer. Ele fala: me dá 3 dias, que dentro de 3 dias eu vou dar resposta para vocês. E ele faz uma coisa muito boa no começo,
Versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Ele faz a coisa certa. Ele vai naqueles conselheiros que eram homens sábios, que serviram a Salomão, que instruíram a Salomão, e pergunta para eles como ele deveria responder. Preste atenção que quando Salomão assumiu o trono, ele era tão jovem quanto era também Roboão, seu filho. O que Salomão faz? Ele pede sabedoria a Deus para governar o povo, que era muito importante. Aqui, o filho dele vai pedir então os anciãos que direcionem ele como tratar com aquele povo. E ali os sábios, os conselheiros vão dizer para ele: olha, seja servo deste povo. É uma coisa que eu tenho que aprender e que todos nós temos que aprender. Principalmente nós, pastores. Pastores são servos. Só têm uma responsabilidade maior, mas estão ali para servir ao rebanho da mesma forma que o rebanho está ali para servir ao ministério. Então o pastor também é servo. Vamos ver no versículo 7, para vocês entenderem melhor. Olha o que os conselheiros vão dizer. E eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo, ele era rei. Então, se fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos, porque uma ditadura é diferente de uma democracia. Uma ditadura, as pessoas servem, como aconteceu em Cuba durante anos e anos, enquanto Fidel Castro durou. Fidel Castro começou com boas intenções de tirar o jugo que estava de todos os governantes que aprontavam, como acontece no Brasil. Fidel Castro fez uma revolução e tirou então aqueles governantes, como nós vemos hoje, Supremo Tribunal, Congresso, que são corruptos, que são contra o povo, não são a favor do povo. Nossos governantes não são a nosso favor, né? Nós vemos a roubalheira que acontece. Então, naquele tempo era assim, Fidel Castro que fez, ele fez uma revolução, tomou Cuba e começou a abençoar os trabalhadores, aqueles que não tinham condição alguma. Eu me lembro, eu li um livro que falava que hotéis 5 estrelas lá em Cuba eram hotéis que só os ricos podiam entrar. E os trabalhadores de indústria começaram a passar férias nesses hotéis, e começaram, bebida foi proibido, bebida alcoólica, de vender drogas, as pessoas morriam se fosse usar drogas, mas leite, comida eram barato até o tempo em que ele estava dentro daquele critério. Mas depois ele mesmo tornou-se um grande ditador e começou a oprimir o povo, o próprio Fidel Castro, E nós vemos que isto aconteceu de muito ruim. E também Salomão, ele fez isso. Aqui em Roboão, ele pede conselho e os líderes ali, os conselheiros vão dizer para ele: olha, Salomão, se você for servo desse povo, se você tratá-los bem, eles vão te servir até o final. Não era uma ditadura, era uma democracia. Então ali Salomão ouve eles, só que ele resolve ouvir também os seus colegas de faculdade, os seus colegas que andavam com ele, e vamos ver que é totalmente contrária à resposta que dão esses jovens. Versículo de número 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Olha, o grande erro a qual ele comete é deixar o conselho dos anciãos, daqueles que têm uma experiência, têm um pouco mais de bagagem. No nosso ministério, nós fizemos sempre assim. Ontem nós levantamos a pastora Genilda, levantamos a nossa querida Kelly. Pela primeira vez, nós não tomamos conselho com toda a igreja, porque nós tínhamos feito um propósito, eu e a pastora Luciane, durante 3 meses, para que Deus nos falasse com relação às servas que seriam levantadas. E Deus nos apontou de imediato a Genilda e a Kelly.
Dessa vez nós não pedimos conselho, nós informamos já no dia que aconteceria isso aí. Mas nós sempre fizemos, tudo que nós fazemos, nós consultamos. Nós tínhamos nosso querido pastor Silas, de 93 anos, que para mim ele era considerado o pastor da igreja. Não era só o pastor de honra, mas para mim era o pastor por toda a experiência que o pastor Silas teve conosco. Nós consultávamos o pastor Silas, depois dele pastor Jorge de Sabarreto, outro ancião da igreja, como nos comportar, como tomar uma decisão, e eles foram muito úteis, né, para nos informar sobre isso, e outros anciãos também. Então nós temos o costume de consultar, não consultar o coleguinha. Muitas vezes o coleguinha vai nos dar conselho errado. Nós temos que prestar atenção que, ainda que pareça mal para nós um conselho, ele sendo bom, é ele que vai nos levar adiante, é ele que vai nos levar à vitória. Nem sempre os conselhos, eu me lembro de uma irmã muito querida nossa, e essa irmã estava passando por um problema muito sério com seu marido, e a irmã tinha costume naquela época de colocar nas redes sociais tudo que acontecia em casa. Ela colocava nas redes sociais, e eu me lembro que uma certa feita, eu lendo ali, eu vendo no Facebook, ela colocou: já não aguento mais a situação que eu estou vivendo com meu marido, não está fácil para mim. E uma outra pessoa que não é cristã, mas uma amiga, uma colega dela, colocou assim: chuta logo o balde e acaba com isso. E eu li e coloquei embaixo: olha, você vai chutar o balde, vai derramar o que pode estar de precioso dentro desse balde, você vai machucar o pé e depois pode não ter mais jeito. A irmã não deu atenção e chutou o balde, mandou o esposo embora. O esposo foi embora, depois chorando, com lágrimas, tentou reconciliar e não conseguiu mais. Temos que tomar muito cuidado com conselhos que nos vêm, que parecem bons, mas na realidade nos levam ao abismo, nos leva à morte. Essa irmã nunca mais conseguiu recuperar o seu casamento porque ouviu conselhos de colegas, né? Nós temos que ouvir conselhos dos nossos pais, que são os nossos verdadeiros amigos. Temos que ouvir conselho dos nossos pastores. Então, para isso, Deus levantou pessoas para nos aconselhar, para nos direcionar. Vamos voltar então à leitura. Ele vai pedir então conselho para os seus amigos que cresceram com ele. Versículo 9. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou com um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então nós vamos ver um conselho, o conselho dos anciãos, o conselho dos sábios era de que ali Roboão pudesse tratar, servir ao povo, abençoar o povo, e ele teria ali pessoas fiéis a ele até o final do seu reinado. Mas o conselho dos coleguinhas, o conselho dos amigos, né, entre aspas, foi de que ele dissesse que o dedo dele era mais grosso do que o lombo, quer dizer, ele tinha mais autoridade, ele tinha mais poder do que o seu pai Salomão, e que se era pesado o jugo que Salomão tinha colocado, ele ia dobrar essa carga sobre o povo. Então essa resposta vai parecer boa a Roboão, o filho de Salomão, e ao final do terceiro dia, que era o prazo que ele tinha dado para o povo voltar, o povo vai voltar. E vamos ver a resposta que ele vai dar. Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado.
Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quer dizer, vai ficar muito pior para vocês agora que eu sou rei. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. A palavra que aqui Aías encontrou com Jeroboão e disse: Olha, eu não vou tirar o reinado da mão de Salomão, mas da mão do seu filho eu vou te dar 10 tribos e você vai governar sobre ela. Então, esta dureza do coração de Roboão foi para que se cumprisse a palavra de Deus, a qual ele perderia, ficaria só com um reino, ele ficaria só com uma tribo. E aqui nós vamos ver no versículo 16, 10 tribos seguem a Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora tu a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Vamos entender esse versículo 16, a qual, ouvindo as duras palavras de Roboão, a qual os jovens haviam ensinado para que ele falasse, então todo o povo vai dizer: Olha, que aliança temos nós, que herança temos nós com Davi, filho de Jessé? Vamos todo mundo para casa e agora tu mesmo, Salomão, tu mesmo, Roboão, prover aí o que vocês fariam. Nós sabemos que tinha 12 provedores que cuidavam então do palácio, do alimento do palácio, da vestimenta, de tudo. Agora eles falam: vocês mesmos vão prover, dá conta vocês, porque nós não queremos mais ter aliança com nenhum filho de Jessé, que era o pai de Davi. Versículo 17. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sob os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir no seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Nós vemos então que, faltando ali recursos, Roboão vai pedir a Adorão, que era o chefe dos tributos, né, que era aquele que era o responsável pelo tesouro, para que fosse nessas tribos para poder pegar de novo o que eles davam, o que eles contribuíam. Mas só que ali Adorão foi apedrejado, e também Roboão só não foi porque ele subiu rápido no carro e voltou para Israel. Senão também teria sido ele morto, né? E eles deixaram de contribuir com aquilo que sempre davam. Diz o versículo 19 que assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Até o dia de hoje é até o dia que foi escrito, tá? Eu posso ler aqui e falar: e até hoje acontece assim? Não é até hoje. Aqui o autor escreveu e está falando para este tempo aqui do Antigo Testamento, com Roboão, o novo rei. Então, até o dia de hoje, o autor está dizendo que era até aquele dia que ele escreveu esse primeiro livro de Reis, tá bom? E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel.
Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. Nós vemos então que Roboão prepara muitos soldados para pelejar contra Jeroboão. Só que quando eles estão congregados, quando eles estão para fazer esta guerra, o próprio Deus manda então o profeta falar para ele, dizendo: olha, volte cada um para a tua casa, porque foi eu que fiz que acontecesse essas divisões para que se cumprisse a minha palavra. E todo mundo ouve e voltam para sua casa. Quero cumprimentar também meu querido Marcos do Santo, profeta de Deus. Deus abençoe, Marcos, a ti e a toda a sua casa, Mel, Bequinha, todo o povo de Deus. Daqui a pouquinho também o Marcos vai estar com uma live muito abençoada, juntamente com a esposa. Vamos continuar então a leitura da palavra de Deus. Versículo 26, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, agora a partir do versículo 26. Façam seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel um e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Nós vamos ver aqui então que o medo de Jeroboão fez com que ele não deixasse o povo, porque de ano em ano eles tinham que subir para adorar, era uma ordem de Deus. Todo varão deveria subir para adorar nas festividades. E ele então fala: se esse povo subir para adorar, vai encontrar lá então com o rei Roboão, e vai que eles resolvam seguir de novo a Roboão. O que ele fez? Tomou conselho também com os seus. Muitas vezes os conselhos que nós tomamos com pessoas erradas vão nos levar a cometer pecados, a cometer erro, assim como Roboão. Roboão não quis o conselho dos anciãos, não quis o conselho dos sábios e tomou conselho com seus colegas. E ali então trouxe um grande mal sobre Israel, a divisão das tribos. Agora também Jeroboão, ele vai tomar conselho e vai falar ali com os seus conselheiros, dizendo: se eles subirem para adorar em Jerusalém, eles vão se voltar. E eles tiveram ali o conselho deles, as opiniões dele, e resolveram construir 2 bezerros de ouro. O primeiro bezerro de ouro, nós vemos que quem construiu foi Arão, lá no deserto. Lembra quando ali então Moisés subiu para conversar com Deus, e também ali ficou durante 40 dias e 40 noites conversando. O povo pediu que ele fizesse então ali um Deus, porque Moisés não descia, e ele construiu um bezerro de ouro. E houve um grande pecado, mortandade entre o povo. Agora, Jeroboão, governando 10 tribos de Israel, vai construir 2 bezerros de ouro e vai colocar em pontos estratégicos, dizendo: olha, vocês vão se cansar muito se vocês forem subir até Jerusalém. Por que vocês não ficam por aqui mesmo? Esta é uma proposta muito indecente que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas preferem aproveitar a facilidade de poder estar no ministério que não é sério, mas tem facilidade, porque fazem o que querem fazer, e na maioria das vezes não é para nós fazermos o que nós queremos, mas sim o que Deus quer que nós façamos. Então, as pessoas preferem: eu vou ficar naquele ministério porque eu não tenho muito compromisso e eu estou melhor ali. Quando, na realidade, Deus nos plantou em ministérios para que nós servíssemos a Ele com honestidade,
com firmeza e com honradez. E muitas vezes nós preferimos. Aqui, Jeroboão vai dizer para o povo: é muito trabalho, vocês têm que andar isso tudo e até lá em Israel. Eu me lembro que quando eu me converti e quando eu conheci também a princesa Luciane, nossas igrejas eram bastante longe. A minha era muito mais longe do que a igreja que Luciane. Nós morávamos aqui em Rocha Miranda e eu passava daqui da minha casa e ia na casa de Luciane, encontrava com ela, encontrava com as meninas e dali íamos a pé para Honório Gurgel, um bom trajeto. E chegando em frente à igreja dela, deixava ela e as meninas e eu ia para Bento Ribeiro. De Honório eu ia para Bento Ribeiro, para a Assembleia de Deus. Tudo isso nós fazíamos 3 vezes, às vezes, na semana, com alegria, brincando no meio do caminho. As meninas iam brincando e muitas vezes tinha igreja pertinho da nossa. Por que a gente ia para tão longe? Porque nós queríamos aprender o que Deus tinha para que nós aprendêssemos. Então, nós íamos com amor, a pé, sem carro, sem nada. Muitas vezes eu saía, como agora, culto da virada, nós íamos a pé e meia-noite, começava às 11h30 a orar na minha igreja, Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, acabava à 00:30, eu saía de lá, ia para a igreja, a comunidade evangélica, onde Luciane era membrado, e ali então ficava até umas 2 horas e depois íamos a pé andando. Era mais calmo, né? Há 20 anos atrás era mais calmo. Para nós caminharmos, né? Nós fazíamos muito isso, né? Então fazíamos com amor, com alegria. E aqui nós vemos que a proposta que ele vai fazer, né? Ele pôs então, diz, versículo 19: e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, para que o povo que ia até Dan, cada um adorar. Também fez casa nos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Olha só o que fez esse Jeroboão. Ele vai constituir sacerdotes, o dos mais baixos, as pessoas mais desprezíveis, as pessoas que não eram também da tribo de Levi, que Deus tinha dito que sacerdotes seriam só da tribo de Levi. Outros não seriam sacerdotes, só da tribo de Levi. Então ele vai escolher pessoas ali dos mais baixos do povo que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, e no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Ele imita a festa que se fazia em Judá. Hoje em dia nós vemos muitas imitações de cultos que acontecem em lugares sérios. As pessoas imitam esses cultos, e aqui também ele fez 2 bezerros de ouro para a adoração do povo, fez altos também para que o povo adorasse, e faz a mesma festa que se fazia lá em Jerusalém, onde estava o rei Roboão. Lá a festa era com levitas, era com sacerdotes, era o povo adorando ao verdadeiro Deus. Só que aqui não. Aqui era a festa dos bezerros, né? Então ele fez uma festa semelhante, né, ao que acontecia. Ele fez em Betel sacrifício aos bezerros que fizeram. Ele sacrificou os bezerros. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez as festas aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Nós terminamos o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, falando sobre toda a idolatria de Jeroboão. A promessa que Deus tinha feito para ele era de que ele teria os mesmos benefícios de Davi se ele governasse bem, se ele dirigisse bem então o povo, então ele teria os mesmos benefícios que Davi teve. Só que este homem se enveredou por outros caminhos e trouxe muito mal sobre Israel. Ele vai ser considerado também, assim como Acabe, ele vai ser considerado como um dos piores reis de Israel, Jeroboão. Muitas referências vão ser dele. Ah, você fez o que fez Jeroboão. Você fez tão mal como fez Jeroboão. Porque ele passa a ser uma referência má, uma referência ruim. E hoje em dia,
Nós, como igreja, como sacerdotes, temos que ver também o que estão falando de mim e de você. O que a minha vida e a tua vida tem sido para que as pessoas possam querer se espelhar em nós, querer andar como nós andamos, querer viver o que nós estamos vivendo. Nós é que chamamos essa responsabilidade para a nossa vida. Amém? Então, terminamos o capítulo 12. Amanhã, querendo o bom Deus, às 19 horas, estaremos aqui com o capítulo 13, que vai falar que um profeta prediz contra o altar. Aquele altar profanado, aquele altar a qual construiu Jeroboão, Deus vai levantar um profeta para ir até lá, para falar com ele sobre todo o mal que ele estava praticando, mas isto vai ficar para amanhã. Nós vamos agora então estar orando pelos nossos amados. Nós vamos estar orando pela nossa diaconisa Kelly Laureano e por toda a sua família. Vamos estar orando pela nossa pastora Genilda Oliveira, oração por ela e por toda a família. Pela nossa querida Janaína Maria Braga de Lima. Ela pede oração também pela pressão arterial da dona Dirce Antunes. Nós vamos estar orando. Vamos orar pelo nosso querido Marcos dos Santos, pela esposa, filha, por toda a parentela, pela nossa querida Elizabeth Martins. Ela pede a abertura de uma porta de emprego para o Alexandre, seu filho. Nós vamos estar orando, colocando nas mãos do Senhor a vida também do Paulinho Ferreira, para que Deus abra uma porta para ele, para o Wallace, abençoe nossa pastora Jaqueline. Vamos estar orando também pela Thelma Fonseca e toda a família. Vamos aproveitar esse momento para falarmos com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Pai, por tudo quanto o Senhor nos permitiu fazer e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida espiritual, a vida ministerial da diaconisa Thelma Fonseca Pereira, Pai. Dá força à Tua serva, dá disposição, dá da Tua graça para que, Pai amado, ela se levante a cada dia mais e Teu nome seja glorificado. Liberta, salva a mãe da Thelma, liberta o Edson, Pai, liberta, Pai, a irmã da Thelma, os irmãos, liberta, Pai, os filhos, as filhas, o genro e nora, toma os netos, guarda cada um, toma, Pai, a mãe da Paula, cura, liberta e salva toda a parentela, a saúde da Thelma, eu coloco diante de Ti. Abençoa também, Pai Santo, Pai querido, a Tua serva diaconisa Kelly Laureano. Obrigado pela vida da Tua serva, Pai. Ó Deus, toma a saúde da Tua ungida, Pai. Toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés e repreenda qualquer anormalidade na saúde da Kelly, Pai. Visita o Niltinho, liberta, salva. Ó Deus amado, traga ele também para estar lado a lado, Pai, ombro a ombro com a sua esposa, meu Pai. Liberta também o Juan, meu Pai. Toma o futuro do Juan. Abençoa esse jovem, toma em tuas mãos, meu Pai amado, o Pedrinho, toma, Pai, Dona Cleusa, a Jaqueline, o Alan, liberta, salva toda a família Laureano, nós colocamos perante a Ti. Toma também, Senhor meu Pai, eu te entrego a vida da Janaína, meu Pai, Maria Braga de Lima. Abençoa a Tua serva, guarda, cuida. Toma, Pai, a pressão arterial também da Dona Dirce, Pai. Visita elas, meu Senhor. Opera o Teu milagre. Toma a vida, meu Pai, do Teu servo Paulinho Ferreira, o trabalho das mãos do Teu servo, Pai. Abençoa, traga de volta a Tua casa, confirma a ele, meu Pai, o chamado que Tu tem na vida do Paulinho, o chamado que Tu tem na vida, Pai, do Wallace. Toma a mãe do Paulinho, toda a parentela dele, o casamento, a vida da nossa pastora Jaqueline Velasco. Continua usando a Tua serva, guardando, livrando de todo mal toda a sua parentela, a casa dos Teus ungidos. Toma a Tua serva, Pai, Elizabeth Martins.
Meu Deus, abra uma porta, meu Pai amado, Senhor, para o Alexandre. Meu Senhor, Tu é Deus, meu Pai amado, Senhor, que abre porta até onde não há porta. Dá saúde à Tua serva, toma toda a sua parentela, sua vida espiritual. Vai guardando, Pai, toda a parentela da Tua serva, Pai. Toma o Teu servo Marcos dos Santos, Pai, abençoa ele, a sua saúde, o seu ministério, a Meliane, meu Pai, a Rebequinha, o Márcio, a Lília, toda a parentela dos Teus ungidos, eu coloco perante a Ti e diante de Ti. Abençoa também, Pai, a pastora Genilda. Sê com a Tua ungida, Pai. Ó Deus, acrescenta ainda mais ao ministério, ao chamado da Genilda. Toma a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira. Meu Deus amado, vença o que ela não tem podido vencer. Toma em Tuas mãos, Pai, eu coloco a vida da mãe da Genilda, meu Pai. Ó Deus, liberta, salva. Liberta, Pai amado, eu te peço também. Ó Deus amado, as irmãs da Genilda, o irmão, quebra todo jugo sobre a sua parentela. Toma os sobrinhos, meu Pai. Vai trabalhando na vida de cada um. Toma o David, Pai. Obrigado por ter visto o David na Tua casa ontem. Liberta, meu Pai, o David, liberta a Adriana, liberta, meu Pai, a filha, o filho, faça uma obra nesta família. Toma, Pai amado, Senhor, a Ana Beatriz, toma, Pai amado, Tiago, Jorge, Pai, liberta, salva toda a parentela da Genilda, a saúde da Tua serva casa, eu coloco em Tuas mãos. Abençoa também, Pai, a vida da Luciene da Praça Seca. Toma a vida da Tua serva, toda a sua parentela. Visita o Paulo Henrique, a Thaís, a Cíntia, o João Pedro, a Raíssa, Pai, a Ágata, o Déric, Pai, o Miguel, a Neuza Augusta, toda a parentela da Tua serva, Pai amado, Luciene. Toma Dione do Éden, Pai, toda a sua parentela, a sua casa. Visita, meu Pai amado, também, ó Deus, o pastor Elson Rodrigues, toda a família Rodrigues. Toma em Tuas mãos também a Tua serva Tereza, que nos pediu oração lá de Anchieta, Pai. Toma a vida da Tereza, toma a Cristiana, toma Antônio, toda a parentela da Tereza eu coloco perante a Ti. Abençoa o cantor GVC Azevedo, a sua saúde, Pai, filhos, netos. Toma a Sueli Mazuca do Éden. Abençoa a Tua serva, Pai, a sua parentela, a Sônia de Rocha Miranda. Toma em Tuas mãos, Pai, o cantor Eliseu Gonzaga, a Sônia, sua esposa, a Thalita Gonzaga, o seu esposo, toda a família Gonzaga, a Márcia da Ibirapuitã, a Tua serva Durcília, meu Pai querido, Senhor de São Gonçalo.